A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa Vida, Desafios e Soluções, de responsabilidade da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa querida FERGS. Você já se perguntou qual a importância da arte na sua vida? Qual a relação que ela tem com a doutrina espírita? Para conversar conosco sobre esse assunto, estamos hoje na companhia de Cláudio Marins, presidente da Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Guilherme. É uma grande alegria estar aqui no programa e agradeço ao convite generoso que nos foi feito. Amigo, começamos com a pergunta: como surgiu a Abrarte e qual é o seu papel? A Abrarte é a sigla de Associação Brasileira de Artistas Espíritas. É uma associação que surgiu em 2007 e ela foi criada dentro do 4º Fórum Nacional de Arte Espírita. O fórum foi uma necessidade de artistas, trabalhadores da arte dentro do espiritismo, de se reunirem para trocarem experiências, permutarem as coisas que deram certo, as dúvidas. E então ele passou a ser um fórum anual e quando estavam no 4º fórum, que foi em Salvador, surgiu então, foi promulgado ali o Estatuto da Abrarte, inclusive foi criado dentro da Federação Espírita de Salvador, da Bahia, e de lá para cá então, todo ano mantém-se esse fórum. E a Abrarte ela tem como proposta justamente reunir esses elementos dispersos, que são os trabalhadores da arte espírita, porque cada um está lá no seu cantinho, trabalhando de forma isolada, e o que é interessante é que a arte que se faz no norte do Brasil é diferente da arte que se faz no sul do Brasil. Os estilos, as maneiras, e a Abrarte, então, ela consegue congregar esses elementos dispersos, possibilitando essa permuta de experiências, onde um aprende com o outro, ensinando também o que cada um tem de melhor e, de alguma maneira, tentando equalizar aqueles conceitos que é o que é a arte espírita, como a gente fazer uma arte adequada aos princípios da doutrina espírita. E hoje a Abrarte ela já tem quase 200 associados, ela surgiu em 2007, então ela é uma instituição relativamente nova, mas ela já está uma instituição bastante madura, já com alguns produtos, como um CD de coletâneas, um DVD com Haroldo Dutra Dias, dizendo o que é arte espírita, um livro tratando do tema dança e espiritismo. E a Abrarte está sempre se propondo a trazer materiais que possam auxiliar os artistas e também as instituições espíritas a entenderem melhor a aplicação da arte e como fazê-lo de forma o mais adequado possível. E esse tema, logicamente, ele é um tema muito amplo e a Abrarte está sempre tentando também se aprimorar nas concepções para poder repassar isso ao público que se interessa. O que é arte espírita e qual a sua missão? Quando é falado esse termo arte espírita, pode dar a impressão que é mais um gênero, como nós temos no cinema o drama, a comédia, ou na música o jazz, o gospel. Mas quando a gente começa a estudar dentro das obras da doutrina espírita o conceito de arte espírita, nós vamos perceber que ela não é isso. E nem tampouco o que a gente poderia chamar de uma arte mediúnica. Quando alguém está mediunizado e pinta um quadro ou traz uma música mediunizada, é mais do que isso a arte espírita. Quando a gente começa a verificar na literatura espírita os conceitos trazidos por Kardec e pela espiritualidade superior, nós vamos perceber que a arte espírita é aquela arte onde a doutrina espírita, através dos seus conceitos, das suas revelações, quando ela inspira os artistas,
esses artistas, então, vão buscar da fonte divina e não da fonte material, que normalmente costuma ser na atualidade, infelizmente, a grande inspiração dos artistas. Então, através dessa arte que vai buscar inspiração em Deus e também dos conceitos de relação com o mundo espiritual, que seria a alma como elemento eterno, a reencarnação, a possibilidade de estarmos relacionando com o mundo espiritual, são fontes de inspiração para que o artista, então, possa expressar, através dessas fontes, uma arte que faça o ser transcender. Então, é uma arte que ela vem para poder tentar conectar o homem a Deus, buscando a transcendência do ser. Em quais obras nós podemos ter maior referência sobre a arte ligada à doutrina espírita? A doutrina espírita, ela tem bastante livros que tratam desse assunto. Só que eles não estão em um único volume. Eles estão dispersos em vários livros. A começar pelo próprio livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita. Nós temos lá 3 questões acerca da arte, e uma delas, inclusive, perguntando se um artista ele poderá reencarnar praticando uma outra atividade artística, senão aquela da vida anterior, e os espíritos respondem que sim, porque ao homem é necessário tudo conhecer. Aí também nós temos, ainda dentro das obras da codificação, a Revista Espírita, e em 1860, a Revista Espírita, que era editada por Kardec, ela traz um artigo no mês de dezembro intitulado Arte Pagã, Arte Cristã e Arte Espírita. Aliás, o termo arte espírita surge ali, naquele momento, com Kardec. Então, esse termo, nós podemos dizer que ele é genuíno para a gente poder tratar, né? Se perguntarem, existe uma arte espírita? Como foi a pergunta anterior, nós poderíamos dizer que é um termo que foi cunhado por Kardec e que esse termo a gente pode utilizar dele sem medo, né, de ser um termo não adequado. E lá ele faz a comparação. É uma reportagem interessante, porque é um momento em que Kardec, numa reunião mediúnica, ele está lá com o médium e o espírito de Alfred de Musset, que era um artista francês, um poeta, ele se manifesta espontaneamente, ou seja, ele não foi invocado. Ele se manifestou espontaneamente, ele tinha desencarnado 3 anos antes, e Kardec, ao reconhecer quem que era, e ele era um artista muito famoso para a época, ele vem e pergunta, né, assim como existiu uma arte pagã e uma arte cristã, haverá algum dia uma arte espírita? E o espírito responde que sim, trazendo o seguinte conceito, que assim como a arte cristã transformou a arte pagã, veja bem, transformou, não substituiu, a arte espírita também seria o complemento e a transformação da arte cristã. Veja, essa arte espírita, que esse espírito então traz o conceito ali, ele não está dizendo que essa arte espírita vai substituir a arte cristã, mesmo porque a doutrina espírita ela toda embasada na doutrina do Cristo, mas diz que ela complementará e transformará, porque também nesse artigo está lá trazendo o seguinte, que a arte pagã ela estava mais envolvida com as imagens como esculturas, era aquela arte mais voltada para o corpo, para a arquitetura, onde lá na Grécia nós tínhamos os modos jônicos, dóricos, com as colunas das catedrais, etc. E nós, com a arte cristã, houve já uma busca do homem nesse processo de busca de Deus, onde, mesmo já buscando esse conceito de Deus, ainda ficou uma arte um pouco distante dos homens. Porque ou era um inferno que era expressado na arte,
onde a pessoa ficaria ali eternamente em punição, ou então era um céu inatingível. E a arte espírita, então, nesse contexto, segundo Alfred de Musset, ela poderia tornar uma arte que aproximaria, uma arte possível de a humanidade enxergar-se fazendo parte do reino de Deus e dizendo também ali que não há apenas eternas, são equívocos do homem e que podem, através das reencarnações, serem corrigidos. Então, é uma arte que iria expressar esses conceitos da doutrina espírita. E ele faz a comparação também com o casulo e a borboleta, dizendo a larva, o casulo e a borboleta. A arte pagã teria sido a larva, a cristã o casulo, e a arte espírita será a borboleta, ou seja, não é ainda. Inclusive o símbolo da Abrarte é uma borboleta. Quem acessar aí algum material da Abrarte vai perceber que é uma borboletinha, justamente daí, desse artigo. E qual deve ser a relação do artista com a arte espírita? Nós sabemos que o artista, quando ele tem contato com a doutrina, ele acaba, então, descobrindo verdades, conceitos e emoções que o transformam. E nós vamos perceber que a arte, ela tem uma função de justamente atingir o lado emocional das pessoas. A arte, ela não é para o intelecto, ela é para o emocional. Tanto é que no livro O Consolador, nós temos um momento lá onde Emmanuel trata das artes. E ele está justamente dentro de um capítulo onde é tratado da filosofia e do sentimento. Então a gente pode até se perguntar por que a arte está sendo tratada dentro deste livro, dentro de um capítulo que é sentimento. É justamente por isso. Então o artista, ao tomar contato com a doutrina, ele começa a ter uma relação de aprimoramento emocional, porque a doutrina espírita, por ser essa proposta de entender melhor o Cristo, o Cristo vai nos suscitar que a gente não só pense e haja diferente, mas sinta diferente. Então o artista ele deverá ter um compromisso com essa arte, no sentido de tentar transformar-se primeiramente a si mesmo, e através das suas emoções, ele buscar esse estoque de novas emoções positivas e tentar expressar para o público. É sempre importante o artista se perguntar, na sua relação com a arte que está fazendo e com o público, qual que é o estoque de emoções que ele está levando para aquele público. E uma vez que a gente entende que, pela doutrina espírita, o conceito maior da arte é do belo e do bom, esse artista, então, ele deverá ter esse compromisso de levar o belo e o bom ao seu público. E esse belo e bom, para ser levado, é necessário que ele cada vez mais busque a inspiração com as coisas superiores, essa busca com Deus, e também com aqueles sentimentos mais íntimos seus. Eu digo que uma boa arte, e uma boa arte, inclusive espírita, a pessoa ao ter contato, o espectador ao ter contato com ela não deverá mais ser a mesma pessoa. Ela deve ser alguém melhor. Se a arte espírita que nós estamos produzindo não está conseguindo fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando entraram naquela apresentação, há algo de equivocado nessa arte. Logicamente que não depende só do artista, depende também do público que está recebendo, se ele está aberto àquela arte que está sendo comunicada. Mas, logicamente, a boa arte vai ser capaz, de alguma maneira, de sensibilizar esse público. Quais os benefícios a arte pode trazer para o centro espírita e quais os seus desafios? São inúmeros os benefícios e também são inúmeros os desafios. São inúmeros os benefícios porque, justamente pelo fato da arte, como eu disse, poder comunicar diretamente ao coração,
Às vezes, alguma coisa que um expositor espírita não conseguiu falar ou traduzir em 1 hora, pode ser que ali com uma apresentação, uma música que é tocada, uma pequena apresentação de teatro ali, consiga dar o recado em 5 ou 10 minutos, porque essa fala vai direto para o coração. Então, dentro do centro espírita, as várias possibilidades são, algumas delas, a harmonização do ambiente antes da exposição da palestra pública começar. Durante estudos, como o estudo sistematizado da doutrina espírita, poderá, por exemplo, ser buscado um poema de Panácio de Além Túmulo, por exemplo, ou até mesmo uma letra de música espírita e verificar ali os conceitos que estão sendo estudados no estudo sistematizado em relação a essa letra, né, buscando ali os conceitos. Nós temos também na evangelização infanto-juvenil, as crianças elas gostam muito de artes, né, é uma linguagem muito natural para elas. Eu me recordo uma vez quando eu tocava numa aula de evangelização infantil, a gente sempre buscava qual era o tema do dia e ia de sala em sala tocando uma música que ajudasse na fixação daquela mensagem. E o tema naquele dia era Jesus. Então eu fui e toquei uma música sobre Jesus. Uma semana depois, o pai de uma das crianças me abordou e disse assim, olha, a minha filha cantou a semana inteira Jesus lá em casa. Quantas vezes você tocou isso dentro da sala? Porque ela não esquece a música. Eu falei, não, eu toquei apenas uma vez durante 5 minutos. Então, veja que durante a semana toda ela ficou fixando a mensagem com aquela música, reforçando o tema. No grupo de jovens, nós sabemos que o jovem, ele normalmente tem uma energia muito grande, tem uma necessidade criativa e de se expressar muito grande. E a arte poderá ajudar a canalizar melhor essas energias que normalmente na época da adolescência são muitas e que quando não estão devidamente canalizadas, podem até mesmo fazer com que o jovem vá para o campo das drogas ou do sexo de forma desenfreada. Então a arte ela ajuda nesse trabalho de canalizar as energias. E na mocidade, então, que é esse momento de bastante criatividade, existem várias possibilidades. Uma das federativas, por exemplo, que nós já tivemos oportunidade de trabalhar, durante uma semana, fazia a Semana da Arte Espírita. E, então, os jovens tinham um momento de estudo desde o início do ano, onde era dado um tema, por exemplo, evolução do amor. Então, os jovens, ali no decorrer do ano, iam estudando sobre o tema para depois fazerem apresentações artísticas no meio do ano sobre esse tema. Isso, logicamente, sem atrapalhar ali a atividade do jovem na mocidade espírita. Eram temas que eram tratados dentro ali da mocidade. Então, isso ajudava muito e podemos dizer que hoje muitos dos grupos de artes que existem surgiram de dentro das mocidades, grupos que hoje têm dado a sua contribuição com a arte espírita, no campo da música, do teatro, do audiovisual, surgiram justamente ali do grupo de jovens. E como nós podemos iniciar atividades relacionadas à arte no centro espírita? Quais as primeiras ações que nós podemos ter? Sim. Bom, aí entra aquela questão do desafio, que a gente acabou não comentando, onde um dos grandes desafios é o dirigente da casa espírita, ele está, de certa forma, validando a utilização da arte dentro da sua instituição espírita. Hoje, graças a Deus, isso não acontece muito, mas até algum tempo atrás, alguns dirigentes espíritas achavam que trabalhar com arte dentro da casa espírita era algo que poderia estar distorcendo a doutrina ou desvirtuando a propósito da casa. Hoje a gente já
não tem tanto essa resistência, mas é possível que ainda encontremos alguém que não pense assim. E para essas pessoas, a gente gostaria de pedir, né, a sensibilidade e o bom senso para que permitam que se faça alguma experiência dentro da casa espírita. E isso tudo começa com um planejamento. Esse planejamento é do tipo, qual que vai ser a atividade artística a ser exercida? É um grupo de teatro, é um canto coral, é um grupo de música, é dança. E a partir do momento, então, que se define qual arte que vai ser, deverá ser emprestado um horário na casa espírita para que o grupo possa estar estudando e também ensaiando. E esse horário deverá ser respeitado como qualquer outro horário de atividade da casa, porque passará a ser verdadeiramente uma atividade dentro da casa espírita, onde, inclusive, nós temos relatos, a espiritualidade se aproveita dos ensaios, por exemplo, do canto coral ou do teatro que seja, e trazem companheiros necessitados de auxílio do plano maior para assistirem aos ensaios e se beneficiarem das energias que estão ali sendo dinamizadas. Então é importante que se respeite esse horário que será cedido e que o grupo ele estude, né, o grupo que irá participar ali das atividades artísticas, deverá ter um coordenador, onde deverá ser incentivado o estudo. Aí vamos buscar essas obras que nós citamos, né, desde o Livro dos Espíritos, assim como a Revista Espírita, e outras obras que a gente acabou não citando, peço permissão para citar aqui, como, por exemplo, O Espiritismo na Arte, que é um livro de Leon Denis, que é fantástico. Temos também Conduta Espírita, lá no capítulo 44, Perante as Artes. Temos também O Consolador, como eu já disse, um capítulo também falando sobre as artes. Temos o livro Devassando o Invisível, da dona Ivone Pereira, que também fala um pouco das artes. E nós temos várias outras obras de André Luiz, inclusive, como O Nosso Lar, falando do campo da música, como Os Mensageiros, também relatando algumas atividades artísticas no plano maior. E eu sei que tem, inclusive, um trabalho de uma companheira de vocês aqui no Rio Grande do Sul, que fez toda uma revisão bibliográfica, onde ela cita praticamente todas as obras espíritas conhecidas, falando ali onde encontramos o tema arte espírita dentro do trabalho, né? Então, pegando esses livros, esse grupo deverá, então, estudar e praticar em si aquela arte, seja música, coral, ou teatro, ou dança, ou poesia, etc., para que ele fique tecnicamente bom. Porque é importante que a arte espírita não seja só aquela arte onde nós temos a boa vontade do artista, mas que seja uma arte que possa respeitar, de certa forma, os companheiros que vão assistir aquela arte. Então é importante que tecnicamente ela esteja bem também, para não estar, se for alguém que vai cantar, estar desafinado, ou se for alguém que vai apresentar uma peça de teatro, né, o texto não estar decorado. É importante essa parte técnica também ser investida. Cláudio, nós vamos agradecendo a tua participação, o Cláudio que veio lá de Belo Horizonte para estar conosco aqui agora, e peço que tu deixe então para o nosso público telespectador as tuas considerações finais. Sim. Agradeço, né, pela oportunidade de estarmos discorrendo sobre esse assunto, e nós gostaríamos de incentivar aquelas pessoas que trabalham com arte dentro do movimento espírita, que cada vez mais busquem o aprimoramento em todos os sentidos, busquem essa perfeição que perpassa pela perfeição de buscar a essência dessa inspiração divina, buscar a Deus, buscar a mensagem do Cristo, principalmente lembrar os artistas que quando eles estão ali trabalhando dentro da casa espírita, eles estão a serviço de Jesus, nosso mestre, que é o nosso guia e modelo. Então vamos lembrar de João Batista naquela frase que diz: é necessário que ele cresça
e eu diminua. É importante que o artista tenha a humildade de deixar o Cristo aparecer mais do que ele. Se ele estiver aparecendo mais do que Jesus, tem alguma coisa errada aí nesse contexto. E também gostaríamos de convidá-los a conhecer a Abrarte. O nosso site é www.abrarte, com T-E no final, .org.br. E estaremos sempre à disposição de vocês, tentando auxiliar naquilo que tiver ao nosso dispor. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do Cláudio, agradecemos a você, telespectador, e convidamos para acessar o site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o www.fergs.org.br. Venha fazer parte desta família, que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Muita paz e até um próximo programa.